Oi, eu sou o professor Mário, professor do grupo Laço Limite. O nosso trabalho a gente desenvolve há 17 anos, né? Ele começou como um trabalho de dança buscando essa homogeneidade da técnica, pensando numa técnica de dança, como trabalhar isso individualmente, as limitações do aluno, tinha esse olhar. E logo de cara, por se tratar de um trabalho com pessoas com deficiência, ele foi tendo, a gente foi moldando a forma de trabalhar. A principal influência desse trabalho, a partir do trabalho da dança técnica, foi pensar a corporeidade do aluno e mudar o olhar. Em vez de pensar em trabalhar a questão da limitação a ser superada, eu vou pensar nas potencialidades do aluno e como fazer elas se tornarem ainda melhores. E muitas vezes fazer com que essa habilidade ela faça com que a limitação não tenha mais importância, não seja um elemento dificultador ou que impeça o aluno de construir um trabalho com técnica, né? Mas sempre buscando o que é diferente, o que é heterogêneo, não aquilo que é igual, que é homogêneo, né? A homogeneidade. Então, filosoficamente falando, o trabalho do Sem Limites é um trabalho de dança que busca trabalhar a diversidade e potencializar as habilidades do aluno corporais e tem uma influência forte da corporeidade. Ao longo desse trabalho, desses anos, a gente fez alguns estudos em algumas outras áreas. Sou formado em Educação Física e em Educação Especial e tenho pós-graduação na área de atendimento a grupos especiais, pessoas com deficiência, grupos especiais de algumas doenças como hipertensão, diabetes, entre outros. E aí a gente foi trazendo outras informações. E também tem uma longa experiência no trabalho de expressão corporal, de anfiteatro, e a gente vem estudando muito algumas correntes, como por exemplo a corrente do teatro oprimido, que tem exercícios muito interessantes voltados para trabalhar a questão da diversidade. O Laço Sem Limites, ele começou sendo um trabalho só com pessoas com deficiência, e aí como a gente começou a ver a potencialidade que tinha esse trabalho para todas as pessoas, não só a pessoa com deficiência, ele passou a ser um trabalho incluso. Então hoje a gente tem, a gente tem duas turmas de jovens e adultos com e sem deficiência. E para além disso, a gente tem um trabalho específico só com pessoas com deficiência, que é um trabalho que a gente chama de introdutório, porque a pessoa com deficiência ela tem muitos estigmas a ser quebrado, né? Ela passou por muitas dificuldades até com o próprio corpo, de aceitação, de entender este corpo, de entender como esse corpo se relaciona com o outro, de se colocar no espaço, colocar o seu corpo no mesmo espaço que o outro está, sem se sentir o diferente, né? Então, o trabalho de dança adaptada, que é um trabalho só com pessoas com deficiência, ele tem a proposta de preparar esse aluno para estar, de fato, num espaço onde todos os corpos dialogam de forma igual. E aí eu tenho um trabalho de dança inclusiva, que é onde tem lá jovens e adultos com e sem deficiência. Então, os dois trabalhos do Laço Sem Limite, voltado para jovens e adultos, se divide nessas duas áreas, a dança adaptada e o trabalho de dança inclusiva. Enquanto estrutura, a gente tem um trabalho que traz as bases da dança, da técnica, mas busca também outras correntes de formação, como o trabalho de correção motora, o trabalho de valências físicas, né? E a nossa aula é dividida em etapas, né? A primeira etapa é sempre a do alongamento do aquecimento, que é um despertar do corpo, sobretudo porque a gente tem partes do corpo que são muito travadas e que ficam muito tempo condicionadas se o aluno é cadeirante, se o aluno é autista, por exemplo, e faz parte do espectro autista, o aluno, por exemplo, fica fazendo movimentos repetitivos e isso acaba condicionando o corpo a vícios, né? Sobretudo da musculatura, e aí o alongamento ele tem esse objetivo de despertar, né, o corpo para o movimento e preparar esse corpo. Uma atividade coordenada que a gente faz o trabalho de técnica, e aí vai trabalhar, por exemplo, os pliés do balé clássico, as posições do braços e pernas, em atividades que estão sempre associadas ao tempo musical, a como eu me vejo no espaço, ao meu corpo no espaço.
Depois a atividade condicionada, que aí é o objetivo de condicionar o aluno a ampliar aquela capacidade que ele tenha. E aí geralmente a gente não trabalha só o movimento, a gente trabalha toda a linguagem corporal. E aí só depois a gente vai fazer um trabalho de pesquisa de movimento, que é ampliar as possibilidades do aluno. E por último, um relaxamento, um descondicionamento. Então assim, o trabalho técnico da dança do Sem Limites, ele tem essa estrutura de forma bem resumida, né? Que visa permitir que todas as pessoas, independente da condição física, da idade, de qualquer limitação que tenha, permanente ou não, possa vivenciar a dança. E reagrupamento. A gente divide os alunos em grupos de acordo com as suas características de potencialidade. Então a gente tem um grupo dinâmico que é formado por alunos que necessitam de um trabalho mais individualizado. Eu estou falando de alunos, por exemplo, com paralisia cerebral, alunos, por exemplo, com hiperativos e que precisam de toda uma estrutura muito direcionada, né? O outro grupo é o grupo cardiorrespiratório, que é formado por alunos que necessitam de um maior gasto energético, e aí a galera que, por exemplo, está muito acima do peso e se acima do peso tem sido um fator prejudicial à saúde desse aluno. É um aluno que, sobretudo, é sedentário e que precisa fazer uma atividade mais direcionada para a questão cardiorrespiratória. E é muito comum, por exemplo, do aluno com deficiência, ele viver nessa vida de televisão, sofá e televisão, né? Sobretudo quando o aluno ele só vai à escola e à casa, que é o caso de muitos dos nossos alunos com deficiência. E tem o grupo de coordenação, que é voltado para alunos que necessitam de um trabalho que melhore a sua coordenação, e assim, não é específico, por exemplo, para o aluno que é cadeirante. O grupo de coordenação é trabalhar muitas vezes alunos que não conseguem entender a sua corporeidade, tem dificuldade, por exemplo, com lateralidade. O reagrupamento, ele vai mudando, ele é orgânico, né? Então, um período o aluno está no grupo, o outro período está no outro, né? É uma aula que todo mundo participa, e ele tem o primeiro momento, que são os 50 minutos, que são as atividades que seguem essas 4 etapas, e tem um momento de reagrupamento, onde a gente trabalha atividades mais direcionadas com pequenos grupos. E esses grupos são orgânicos e os alunos vão de tempo em tempo mudando de acordo com as suas características. Como a gente organiza o trabalho de dança do Sem Limite, e dessa forma permitindo que todas as pessoas possam participar. Outra característica importante do trabalho de Sem Limites é a questão da espontaneidade, né? Movimento espontâneo. A gente consegue construir e condicionar, até com técnica de dança, um trabalho, aquilo que é espontâneo do aluno, né? A gente tem um trabalho muito bonito, que é o 100 Mandamentos, que é um trabalho que quase 80% da coreografia são movimentos espontâneos construídos com aluno com paralisia cerebral, e só 20% é movimento técnico de dança, né? E é bacana, e quando você assiste, parece que tudo aquilo ali foi construído a partir de movimentos específicos de dança, plié, ponta, e na verdade não, são movimentos que o aluno já tem da sua corporeidade. Então isso é uma característica muito marcante nos trabalhos artísticos do Sem Limite. E aí tem outra questão, que é o texto. O texto, ele é muito vivo dentro da nossa prática, porque as atividades, elas precisam partir do próprio aluno. Porque se a gente entende que o trabalho ele vem a partir das suas possibilidades, então eu preciso fazer uma leitura do meu corpo. E preciso ter a capacidade de saber fazer uma leitura. Será que eu consigo fazer uma leitura? Uma leitura de texto, uma leitura de imagem, uma leitura do outro. Então, constantemente, a gente precisa se ouvir e ver, interpretar. E aí a gente acaba agregando dentro da nossa aula diversos momentos com textos, que podem ser textos escritos, textos produzidos durante a aula, depois da aula, antes da aula, e esses textos vão se transformando em linguagem corporal, em linguagem expressiva. A gente, há uns 3 anos atrás, fez um trabalho coreográfico que era só sobre a Libras, né? A língua de sinais. Justamente porque era um tipo de linguagem muito própria do nosso meio de convívio, dos alunos do mundo da deficiência, e a gente se apropriou da corporeidade que acabou se construindo a partir das pessoas que usam esse tipo de comunicação, né? Então, era um texto, né? A língua de sinais era um texto que a gente trouxe e estudou e se aprofundou para um trabalho coreográfico.
a gente faz isso o tempo todo, seja com o texto convencional, escrito, como o texto lido, como a oratória, né? Então, o texto é um instrumento importantíssimo em todas as etapas do trabalho do Sem Limite. E, para além disso, a gente começou, esse ano, é um trabalho que a gente já vem pensando há muito tempo, um trabalho específico com crianças com deficiência, com olhar para a inclusão. O mesmo trabalho pensado de introdução da dança adaptada com os jovens, a gente pensou com a criança, mas com um olhar até mais amplo. Então a gente pega a ideia da psicomotricidade, a gente pega a metodologia da psicomotricidade, agregada já à nossa metodologia de trabalho, para potencializar e preparar esse aluno, né, que ainda é uma criança, para poder estar em todos os espaços com o seu corpo, construindo, dialogando e produzindo, sem esses estigmas que ela pode vir a desenvolver, como a gente vê muito com os jovens e adultos. E aí então a gente criou a IAE, são atividades inclusivas, artísticas e esportivas. A ideia é essa, é o aluno não só dançar, mas ele se preparar para estar em qualquer espaço, seja artístico ou até na área dos esportes e jogos, mas que ele possa estar, pertencer àquele espaço de forma igualitária, né? Então o AE tem esse viés, é um projeto novo. E aí ele tem uma divisão mais complexa. O AIAE, ele é um trabalho que a gente já tem muita experiência, porque ele nasce da Oficina das Diferenças, que é um laboratório de pesquisa que a gente construiu desde 2012, onde a gente pega jogos e exercícios do Sem Limites e transformava em atividades educativas para crianças. E aí a gente resolveu pegar todo esse trabalho para construir um trabalho mais complexo voltado para a inclusão de crianças com deficiência, né? E aí esse trabalho ele se divide em algumas partes, né? Então, primeiro a ideia de pensar que são 3 grandes áreas do trabalho do AE: a de estimular, ter uma estimulação corporal, né, e reflexiva sobre a leitura desse mundo que eu estou inserido, que eu faço parte. Que mundo é esse? E aí pensar como meu corpo ele pode ser estimulado e pode ser inserido nesse espaço. A segunda é a experimentação. Uma criança precisa experimentar, mesmo com deficiência, mesmo com limitações, né? E ela precisa explorar os sentidos. Por aquilo que pareça, é muito comum, por exemplo, um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, não saber usar bem o olfato. O aluno ele sente o cheiro, mas ele não consegue entender e refletir sobre o cheiro que ele está sentindo. E aí ele precisa não só ser estimulado em todos os sentidos, mas dominar bem todos os sentidos. O olfato, a visão, saber tocar, abraçar, saber interagir com todos os seus sentidos. Então, essa é uma etapa importante do trabalho. E a terceira etapa é o desenvolvimento das ações, sempre a partir de um diálogo, da troca, né? Então, essas são as 3 grandes áreas de atuação do AIAE. E aí, dentro dessas áreas, a gente tem o que a gente chama de leitura de mundo, que é a primeira etapa, que a gente busca fazer um trabalho a partir dos diálogos corporais, da interação corporal, de estimular o aluno na relação com o outro, né? E ao mesmo tempo de entender como o seu corpo está dentro desse espaço, como ele se insere. Aí a gente tem o segundo momento, que é de sensitividade, onde o aluno ele consegue interagir com objetos, sons e outros elementos que permite ele não só ter um domínio melhor do corpo, mas perceber, por exemplo, o que ele consegue fazer com a lateralidade, com a noção espacial, né? E por último, é a ideia dos diálogos, onde a gente tenta o tempo todo criar essa interação de aproximação minha comigo mesmo, com o outro e com as linguagens que eu posso utilizar para poder interagir com as pessoas. E aí, como a aula realmente acontece? Quais são as estratégias desenvolvidas dentro dessa aula, né? Então, a primeira coisa, a gente entende que um dos elementos que precisam ser muito bem desenvolvido na criança, independente da sua deficiência, é a questão da atenção. Porque o déficit de atenção é um elemento muito presente em todos os tipos de deficiência. Até, por exemplo, o autista. Porque a gente fala, porque o autista está lá no mundo dele, não está prestando atenção, mas está prestando atenção. Na verdade, o autista ele não consegue
focar em tudo, ele precisa focar em uma coisa só. Isso é uma limitação. Enquanto o aluno com deficiência intelectual, por exemplo, não consegue focar em uma coisa só por muito tempo, ele foca por muito pouco tempo. Então, a atenção é algo muito importante. Então, a gente já pensa na aula, no primeiro momento, trabalhando a atenção, né? Então, a gente desenvolve em duas áreas diversas atividades que está ligado com o desprendimento do ser. Justamente tentar fazer o aluno, através de uma série de jogos, exercícios, estar o tempo todo construindo um aperfeiçoamento da sua atenção, manter o foco ou mudar o foco quando necessário. Então, as primeiras atividades são voltadas para poder garantir o melhor desenvolvimento da atenção e do foco, né? E logo depois, se eu consigo desenvolver bem essa questão da atenção, da concentração, eu consigo começar a pensar no meu corpo, como o meu corpo é conformado, como ele é construído, como eu me relaciono com ele. E aí tem uma série de exercícios que a gente desenvolve, como a festa dos sons, que vai permitindo que o aluno possa cada vez mais interagir com esse corpo, entender que ele é diferente, mas que todos os corpos são diferentes, e que a relação que ele tem com o corpo dele é dele porque ele construiu, e é bem diferente que a do outro, que também tem um corpo diferente. A segunda etapa da aula é uma etapa que a gente chama de etapa do confronto. A ideia é confrontar a realidade do aluno, as suas limitações, e confrontar esse corpo no meio. Esse corpo, apesar das suas limitações, das suas dificuldades, precisa aprender a interagir e entender que ele é igual ao outro. Ele pode fazer tudo que o outro faz, independente das suas dificuldades. E aí, como ele faz isso? Desenvolvendo e aprimorando as suas habilidades, como qualquer pessoa que aprende a andar, aprende a falar, alguém que gosta muito de algo que vai se aperfeiçoando, né? Então, não é diferente dele, né? E aí a gente, na etapa do confronto, tem um objetivo muito claro, que é desmistificar esse peso da limitação humana, né? Então, a etapa do confronto, ela tem uma série de jogos que vai tratar em relação a essas questões específicas do corpo no espaço e como esse corpo vai se relacionar com o espaço. E aí, nesse momento, tem talvez aquilo que é o grande diferencial do nosso trabalho, dessa aula, que são atividades que são baseadas na característica do autista. A gente pegou um elemento que é muito comum do autista, que é o isolamento, e como